O futebol português está repleto de casos e casinhos e hoje vamos recordar o célebre caso do Túnel da Luz ocorrido na temporada 2009-2010 que muitos apontam como o fator principal para o Futebol Clube do Porto ter tido tão fraca temporada a nível de campeonato. Vale lembrar que não se pretende tomar posição por nenhuma das partes envolvidas. Estávamos na temporada 2009-2010, o Benfica não era campeão desde 2005, treinado por Jorge Jesus. O Benfica procurava vencer o campeonato depois de temporadas pouco conseguidas, onde títulos não foram o apanágio do percurso encarnado. Nesta equipa, nomes como David Luiz, Javier Saviola, Ramírez ou Aimar eram destaque. Do outro lado, estava o Futebol Clube do Porto, ao contrário dos encarnados, vivia em estado de graça, era o tetracampeão nacional, sempre com vantagens relativamente confortáveis. Em 2008, por exemplo, os Dragões venceram o campeonato com 20 pontos de avanço sobre o Sporting, segundo o classificado dessa temporada. O Benfica, nesse ano, terminou em quarto lugar. Nesta equipa, nomes como Hulk, Falcão, Freddy Guarín ou Elton eram as principais figuras. Estava montada a base que conquistaria a Liga Europa na temporada seguinte com André Vilas-Boas no comando, mas ao contrário das temporadas anteriores, o Futebol Clube do Porto sofreu alguns percalços no início e acabou por perder terreno para Benfica e Sporting Clube de Braga, a equipa sensação do campeonato, que chegou a estar durante bastantes jornadas na liderança do campeonato. O Benfica recebeu os Dragões na 14ª jornada. O Benfica tinha 30 pontos, mais um do que o Futebol Clube do Porto, que tinha 29, e era a possibilidade dos Dragões passarem para segundo ou o Benfica cimentar a sua posição. O historial recente no Clássico era favorável aos Dragões, que não perdiam na Luz desde a temporada 2005-2006. No jogo jogado, o Benfica venceu de forma tangencial por 1-0, graças ao gol de Saviola aos 23 minutos. Assim, o Benfica somava 33 pontos, mais 4 do que o Futebol Clube do Porto, mas a confusão instalou-se no túnel de acesso aos balneários. Segundo o que foi relatado e ficou confirmado no processo, Hulk e Saponaro haviam agredido os assistentes do recinto desportivo, Sandro Correia e Ricardo Silva. Elton e Fuchile também viram os seus nomes envolvidos na escaramuça. Curiosamente, em junho de 2009, ficou decidido na Assembleia Geral da Liga que os jogadores deveriam ser suspensos preventivamente até sair o verdito do Conselho Disciplinar da Liga. O Benfica absteve-se nesta votação, já o Porto votou a favor. Assim, Hulk e Saponaro foram suspensos preventivamente. Vale lembrar que Saponaro e Hulk eram jogadores extremamente importantes no Futebol Clube do Porto de Jesualdo Ferreira, uma equipa que ainda estava na luta pelo campeonato. Hulk só jogou as partidas da Liga dos Campeões, já Saponaro em janeiro foi emprestado ao Rapid Bucareste. Não era a primeira escaramuça a envolver a equipa encarnada nesta temporada. Vale lembrar que não se pretende estabelecer nenhuma correlação com os dois casos. Jogava-se a 9ª jornada do campeonato, o Benfica e Sporting de Braga. O Sporting de Braga venceu por 2-0 o Benfica no túnel dos balneários. No intervalo, as duas equipas envolveram-se em confrontos verbais e físicos. O central André León e Óscar Cardoso acabaram expulsos. León afirmou o seguinte ao Mais Futebol: o Rui Casaca veio dizer-nos ao balneário que eu e o Cardoso tínhamos sido expulsos, mas posso garantir agora que nem eu e nem o Cardoso fizemos nada, estávamos apenas a acalmar os outros jogadores. Esses sim estavam a agredir-se uns aos outros, recordou o jogador. Segundo o Conselho de Disciplina da Liga, Vandinho, Mossoró e Nem acabaram suspensos. Vandinho foi castigado com 3 meses de suspensão, impedindo o jogador de jogar o resto da temporada, já que o verdito saiu apenas em fevereiro de 2010. Mossoró sofreu um castigo de 3 jogos e Nem de 2, com uma multa de 1.500 euros. Mas voltando ao ocorrido no Túnel da Luz, o verdito do Conselho de Disciplina da Liga saiu a 19 de fevereiro de 2010, o que foi condenado a 4 meses de suspensão. 2 meses já haviam sido cumpridos, portanto só iria regressar em abril. A partir da 14ª jornada, os Dragões sofreram alguns percalços com 3 empates frente a Leixões, Passos de Ferreira e Olhanense e uma derrota 3-0 frente ao Sporting. Assim, acabaram por perder terreno para os seus rivais mais diretos. Como é óbvio, a suspensão destes jogadores não justifica por completo a temporada menos conseguida do Futebol Clube do Porto, pois antes da suspensão os Dragões já somavam 2 empates e 2 derrotas e já haviam perdido pontos para Benfica e Sporting de Braga.
Portanto, afirmar que o caso do túnel ditou por completo o falhanço da temporada dos Dragões, em minha opinião, é algo exagerado. O Futebol Clube do Porto, que recorreu ao Conselho de Justiça, pois considerou o castigo demasiado pesado, já que Hulk e Saponaro haviam sido provocados pelos assistentes do recinto desportivo encarnado e não eram elementos do staff encarnado, mas sim funcionários do clube. O Benfica também acabou multado por não ter conseguido restabelecer a ordem. O Conselho de Justiça reduziu a pena de Hulk para 3 jogos. Saponaro, que só regressou do empréstimo no final da temporada. Os Dragões terminaram em terceiro lugar com 68 pontos, menos 3 do que os arsenalistas. Já no caso dos arsenalistas, as suspensões de Mossoró e Vandinho tiveram mais impacto na equipa, já que em primeiro lugar é preciso entender que o plantel do Sporting Clube de Braga não era tão profundo, ou seja, o leque de opções era mais reduzido. Vandinho e Mossoró eram jogadores titulares e extremamente preponderantes na equipa de Domingos Paciência, nem era um jogador com menos relevância e acabaria por ser emprestado ao Vitória Futebol Clube. O Sporting de Braga viu-se com algumas dificuldades, pois o verdito em relação a Vandinho e Mossoró saiu no dia 2 de fevereiro de 2010, um dia depois do fecho do mercado de transferências de inverno. O Braga, que nesta altura lançou um comunicado a criticar a ação da Liga, que queria limitar a grande temporada dos arsenalistas. Carlos Freitas, administrador da SAD braguista, criticou o facto da decisão ter sido anunciada um dia depois do fecho do mercado, não permitindo que o Braga colmatasse as perdas de Mossoró e de Vandinho, que só poderia jogar na última jornada do campeonato. Depois de tudo isto, vocês devem estar a perguntar-se se os casos são bastante similares entre si, porque houve diferenças nas punições. Ricardo Costa explicou na altura ao Mais Futebol que, apesar de parecidos, na sua gênese, cada caso tem as suas particularidades. No ocorrido no Estádio da Luz, Saponaro e Hulk foram suspensos de imediato, já que foram expulsos pelo árbitro Lucílio Batista, e segundo o Ricardo Costa, isso faz toda a diferença, já que pelo facto de não haver expulsão nos casos ocorridos no Minho, existe todo um processo de inquérito que só depois transita para um processo disciplinar. Já no caso de Hulk e de Saponaro, tal não aconteceu, que pelo facto de terem sido expulsos, o processo disciplinar foi logo implementado e acabaram suspensos preventivamente. O Benfica acabaria por ser campeão com 76 pontos, mais 5 do que o Sporting de Braga. E vocês, o que acham sobre toda esta situação? Reitero que não pretendo tomar partido por nenhuma das partes, apenas explicar o que se passou. Também sugiro que deixem o like, subscrevam e ativem o sininho para não perder a nada.